A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações. O podcast Saúde Sem Complicações desta semana fala sobre osteoporose, doença silenciosa caracterizada pela fragilidade dos ossos, com incidência maior a partir dos 50 anos de idade. Quem tira nossas dúvidas sobre essa doença é Soraya Lopes Sader, médica do Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Osteoporose é uma doença caracterizada pela fragilidade dos ossos. Então, os ossos eles são formados desde a infância e ele tem características que dão tanto resistência quanto maleabilidade. E aí, quando existem alguns fatores que comprometam essa estrutura, os ossos ficam frágeis e propensos a fraturas. A tendência é que a doença se manifeste após a menopausa nas mulheres e a partir dos 50 anos nos homens. Principalmente a partir dos 50 anos, então como o próprio nome diz, osteoporose, o osso fica mais poroso, menos resistente. E com o passar da idade, os fatores que levam a essa porosidade vão se acumulando. Por isso que depois da menopausa nas mulheres, a partir dos 50 anos nos homens, aumenta a incidência da osteoporose. Perguntei à doutora Soraya se crianças também podem ter osteoporose. Elas podem ter, mas em situações específicas. Então, tem doenças nas crianças que levam a osteoporose, como a osteogênese imperfeita, que a criança já nasce com alteração nessa estrutura óssea. E doenças crônicas, como lúpus, como artrite reumatoide e uso crônico de medicações como corticoide, podem fazer com que a criança tenha osteoporose. Nas crianças que têm essas doenças crônicas, doenças que acometem a qualidade do osso ou que usam corticoide por tempo prolongado, nós costumamos rastrear, fazer uma densitometria óssea para identificar. O diagnóstico não vem na densitometria, não vem como osteoporose, vai vir baixa massa óssea para a idade. E aí, se essa criança apresenta uma fratura de fragilidade, aí sim ela ganha o diagnóstico de osteoporose. Embora a osteoporose não seja uma doença exclusivamente feminina, as mulheres são as mais atingidas. A mulher, ela sofre aquela interrupção hormonal que é a menopausa, uma interrupção mais abrupta, e os estrógenos que a mulher tem desde a puberdade até a menopausa são altamente protetores da massa óssea. Então, a partir do momento em que essa interrupção abrupta dos estrógenos acontece, a mulher fica muito mais vulnerável e apresenta uma perda de massa óssea mais rápida. Nos homens, esse processo ele é mais gradual. Então, embora também eles apresentem uma perda gradual da massa óssea, ela é mais tardia. A osteoporose é uma doença silenciosa, sem sintomas. Infelizmente, a osteoporose geralmente ela é assintomática e a gente ou descobre num processo de screening, de rastreamento, que os ginecologistas geralmente fazem, né? E outras especialidades, ou a gente descobre pela primeira fratura de fragilidade. Então, a gente alerta a população que fique atento aos fatores de risco para evitá-los ao longo da vida. Mulheres e homens com fatores de risco, que o rastreamento seja feito precocemente. Mesmo após o diagnóstico, muitas pessoas permanecem assintomáticas. Sim, principalmente fraturas vertebrais. Muitas vezes nós pegamos pacientes com fraturas de vértebra que passaram despercebidas por muitos anos e elas continuam, muitas vezes, achado de um raio-x feito por outro motivo. Então é possível que eles continuem assintomáticos mesmo depois, mas quando a gente diagnostica, então aí nós já iniciamos o tratamento. O diagnóstico é feito através do exame de densitometria óssea. Doutora Soraya explicou quando o exame é indicado para homens e mulheres. A densitometria óssea, ela está indicada para as mulheres a partir dos 65 anos e para os homens a partir dos 70 anos. Esse exame ele deve ser antecipado nos casos em que há risco aumentado de osteoporose. Então,
Então, menopausa precoce, tabagismo, etilismo, uso de corticoides prolongados, pessoas sem mobilidade, isso também aumenta. E doenças crônicas, de novo, como artrite reumatoide, lúpus, o uso de anticonvulsivantes, são situações que nos fazem adiantar esse exame para avaliar a massa óssea naquele momento. Ela também fala quais são as regiões do corpo mais afetadas pela osteoporose. Geralmente, coluna lombar, o quadril e o colo do fêmur, que nós rastreamos pela densitometria. Tem uma doença que é o hiperparatireoidismo, então o osso ele é consumido e nessa situação o antebraço é mais comprometido. Então, o que a gente vê é que quando o paciente cai da própria altura e tenta se proteger com a mão espalmada, ele faz uma fratura do antebraço. Então, tudo depende do mecanismo da queda, mas o fêmur também é um sítio bastante acometido e que dá uma morbidade e uma mortalidade bastante aumentadas nos idosos. A doutora Soraya alerta que a osteoporose não tem cura, porém tem controle. Ela tem controle. Né? Uma vez identificada a fragilidade óssea, a gente consegue controlar e muitas vezes reverter o prejuízo, a diferença ali no exame, na densitometria da massa óssea. Então, densitometricamente, ela pode deixar de ter osteoporose, mas a gente sabe que aquele osso não é de boa qualidade. Então, a pessoa mesmo melhorando na densitometria não perde o diagnóstico de osteoporose clinicamente. As mulheres perimenopausa, se não tiverem contraindicação, podem fazer a terapia de reposição hormonal. Como eu disse lá atrás, os estrógenos são potentes protetores da massa óssea. Quando não há essa possibilidade, já passou muito tempo da menopausa, ou em homens, nós temos uma classe de medicação que são os bisfosfonatos, que são os mais utilizados, alendronato, que é por via oral, pamidronato e ácido zoledrônico por via endovenosa, e tem um anticorpo agora que inibe a reabsorção óssea, e uma outra medicação que consegue formar osso novo. Então, a gente tem um arsenal aí para poder escolher. No podcast Saúde Sem Complicações de hoje, eu conversei com Soraya Lopes Sader, médica do Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Falamos sobre osteoporose. Você ouve esta entrevista acessando jornal.usp.br. Mel Vieira, da Rádio USP. Saúde Sem Complicações,